Notas explicativas e declarações importantes. Salmo 3 de Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi. O título. Com relação à autoridade dos títulos, cabe a nós falarmos com modéstia, levando em conta as opiniões muito opostas que foram oferecidas sobre esse assunto por estudiosos de igual excelência. Nos dias de hoje, é muito comum desprezar tais títulos ou omiti-los, como se tivessem sido adicionados ninguém sabe quando, nem por quem e como, em muitos casos incompatíveis com o tema do próprio Salmo. Agostinho, Teodoreto e outros escritores da Igreja cristã primitivos consideram parte do texto inspirado. Os judeus ainda continuam fazendo deles parte do seu canto, e os rabinos os comentam. Claro que não sabemos quem os inventou ou os colocou onde estão. Mas é inquestionável que foram colocados ali desde tempos imemoriais. Constam na Septuaginta, que contém alguns títulos de salmos que estão ausentes no original hebraico. Jerônimos copiou da Septuaginta. Até onde esse escritor pôde penetrar a obscuridade que ocasionalmente paira sobre os títulos, eles são uma chave direta e muito valiosa para a história geral ou tema dos salmos para os quais são antepostos. Exceto onde foram evidentemente mal entendidos ou erroneamente interpretados, jamais encontrei um único caso no qual a tendência do título e o seu respectivo salmo não coincidem de modo exato. Indubitavelmente, muitos desses salmos foram compostos por Esdras quando editava sua coleção, em cujo período alguns críticos supõem que a totalidade do saltério foi escrito. Mas o restante mostra-se bastante contemporâneo, ou quase, aos respectivos salmos, e indica ter sido escrito no período em que foram produzidos. John Mason Good, médico, membro da Sociedade Royal de Londres, 1854. Temos neste título o primeiro uso da palavra salmo. Em hebraico é mismor, que tem o significado de poda ou corte de galhos supérfluos, sendo usado em canções compostas de frases curtas onde muitas palavras supérfluas são colocadas de lado. Henry Ainsworth. Acerca disso, note a observação feita por um antigo escritor. Com isso, aprendamos que em tempos de dificuldade extrema os homens não se servirão de bússola e usarão palavras boas na oração, mas farão uma oração que é podada de toda opulência de discursos prolixos. O Salmo. Veja claramente como Deus forjou a Igreja nos tempos antigos. Portanto, não desanime por causa de mudanças súbitas. Mas, com Davi, confesse seus pecados a Deus, declare a Ele quantos a que atormentam você e se revoltam contra você, dizendo que você pertence aos huguenotes, luteranos, hereges, puritanos e filhos de Belial, como chamaram Davi. Deixe que os idólatras ímpios se vangloriem que prevalecerão contra você, derrotando, e que Deus abandonou você e não será mais o seu Deus. Deixe que coloquem a confiança em Absalão, com as suas grandes mechas de cabelos loiros, e na sabedoria de Aitofel, o sábio conselheiro. Diga como Davi, mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Junto com Davi, convença-se de que o Senhor é o seu defensor que o rodeia inteiramente e é, por assim dizer, um escudo que o cobre de todos os lados. É só Ele que pode e rodeará você de glória e honra. É Ele que derrubará esses hipócritas orgulhosos de onde estão assentados, e exaltará os humildes e submissos. É Ele que ferirá os inimigos nos queixos e quebrará todos os dentes em pedaços. Ele pendurará Absalão pelos longos cabelos, e Aitofel por desespero se enforcará. As correntes serão arrebentadas e você ficará livre. Pois isto cabe ao Senhor, salvar dos inimigos os que são dele e abençoar o seu povo para que, sem medo, avancem com segurança na peregrinação ao céu. Thomas Time, *Silverwatt Bell, O Sino de Prata, 1634. Versículo 1. A facção de Absalão, como uma bola de neve, estranhamente reuniu-se nesse movimento. Davi fala a respeito com pasmo e razão, visto que as pessoas que ele de tantos modos favoreceu quase todas se revoltaram e se rebelaram contra ele, escolhendo como cabeça tal camarada jovem, tolo e volúvel como Absalão. Como as pessoas são instáveis e enganosas! E como é pouca a fidelidade e constância entre os homens!
Davi tivera o coração dos seus súditos tanto quanto um rei teria, e como foi repentina a perda. Da mesma forma que o povo não deve confiar em príncipes, Salmo 146:3, os príncipes não devem firmar seu interesse no povo. Jesus, o filho de Davi, tinha muitos inimigos, quando uma grande multidão foi prendê-lo e quando a multidão bradou, crucifica-o. Crucifica-o, Lucas 23:21, como aumentava o número dos que o aborreciam. Até as pessoas boas não devem achar estranho se o fluxo da vida estiver contra elas, e os poderes que as ameaçam ficarem cada vez mais descomunais. Matthew Henry. Versículo 2. Quando o crente questiona o poder de Deus ou o seu interesse no poder, a alegria jorra como sangue de veia perfurada. Esse versículo é realmente uma punhalada ferina. William Gumau. Versículo 2. O Filho de Deus se assusta só de pensar em perder a esperança da ajuda em Deus. Você não o irrita mais tanto quanto se esforça em persuadi-lo, não há salvação para ele em Deus. Davi se chega a Deus para contar-lhe o que os inimigos diziam dele, como fez Ezequias quando apresentou a carta blasfema de Rabsaque diante do Senhor. Dizem, não há salvação para mim em ti. Mas, Senhor, se é assim, então estou liquidado. Dizem a minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas, Senhor, tu dizes à minha alma, eu sou a tua salvação. Salmo 35:3, e isso me satisfaz e no devido tempo silenciará. Matthew Henry. Versículos 2, 4 e 8, não. Muita coisa tem sido escrita sobre essa palavra, cujo significado não se mostra totalmente determinado. No Targum, que é uma paráfrase aramaica, a palavra é traduzida por Teila, que significa para sempre ou pela eternidade. A Vulgata Latina a omite como se não fizesse parte do texto. Na Septuaginta, é traduzida por dianomatismos, suposta referência à variação ou modulação da voz no canto, J.H. Skleusner, lexical. A palavra ocorre 73 vezes nos Salmos, e 3 vezes no livro de Abacuque, 3:3, 9 a 13. Mesmo não sendo traduzida em algumas versões, a palavra original Selá consta em todos os lugares. Só ocorre em textos poéticos, e supõe-se ter tido alguma referência ao canto ou melodia poética, sendo um termo musical. Em geral, indica uma pausa no sentido, como também no desempenho musical. Friedrich H.W. Gesenius, lexical, propõe que o significado mais provável deste termo ou nota musical seja silêncio ou pausa, e que, ao cantar as palavras do salmo, servia para orientar o cantor a calar-se, fazer uma pequena pausa, enquanto os instrumentos tocavam um interlúdio ou melodia. Talvez seja tudo o que se possa saber hoje sobre o significado da palavra, e baste para satisfazer toda investigação lógica. É provável, se este for o uso do termo, que fosse comum corresponder ao sentido da passagem e fosse inserido onde o sentido tornasse uma pausa satisfatória. Não há que duvidar que se tratasse disso. Mas todo aquele que não estiver familiarizado com a característica da notação musical perceberá imediatamente que não devemos supor que se tratava invariável ou necessariamente disso, pois nem sempre as pausas musicais correspondem com as pausas no sentido. Essa palavra oferece muito pouca ajuda em determinar o significado das passagens onde se encontra. Diferindo dessa opinião, Evaldi propõe que nos lugares onde ocorre indica a elevação de voz, e que é sinônimo de para cima, mais alto, sonoramente alto ou com nitidez, derivado de bacar, sal, saba, sanlo, que significa acender. Quem estiver disposto a investigar mais a fundo o significado e usos de pausas musicais em geral, pode consultar o Golem, Thesaurus Antiquarian Sacra, volume 22. Albert Barnes, 1868. Versículos 2, 4 e 8. Ocorre 73 vezes nos Salmos, geralmente ao término de uma frase ou parágrafo. Em Salmos 55, 19 e 57, 3, ocorre no meio do versículo. A maioria dos autores concorda que essa palavra tem relação com música, mas as conjecturas sobre o significado exato variam muito. Atualmente, estas duas opiniões gozam a primazia.
Alguns estudiosos, entre eles Herder, Divet, Evaldi, Poetiche Boucher, volume I, página 179, e Delitzsch, sustentam que a palavra é derivada de rum, que significa elevar, e entendem que é uma elevação de voz ou música. Outros, como Rosemuller, Enstenberg e Toluck, seguindo Gesenius, em Thesaurus, opinam que é derivada de slá, que significa ficar em silêncio ou ficar silencioso, e entendem que é uma pausa no canto. Era usado para orientar o cantor a ficar calado ou a fazer uma pequena pausa, enquanto os instrumentos tocavam um interlúdio, segundo a Septuaginta, ou sinfonia. Em Salmos 9:16, ocorre na expressão Igaion, que Gesenius, com muita probabilidade, traduz por pausa instrumental, ou seja, que os instrumentos comecem uma sinfonia e que o cantor faça uma pausa. Segundo Toluck e Enstenberg, porém, as duas palavras são tradução de meditação, pausa, ou seja, que o cantor medite enquanto a música para. Benjamin Davis, doutor em Fisiologia, doutor em Direito, artigo Salmos, em Cyclopedia of Biblical Literature, de H.D.F. Quito. Versículo 3. O que exalta a minha cabeça. Deus fará o corpo participar com a alma, tanto no que diz respeito à tristeza, quanto no que diz respeito à alegria. A luz do farol brilha na luz da vela. Richard Sibris, 1639. A exaltação da cabeça pela elevação de cargo, como aconteceu com o copeiro de Faraó, é o que determinamos pela nomeação divina. Há exaltação em honra depois da vergonha, em saúde depois da doença, em alegria depois da tristeza, em restauração depois da queda, em vitória depois da derrota temporária. Em todos esses aspectos, o Senhor é que exalta a nossa cabeça. Charles H. Spurgeon. Versículo 4. Quando a oração vai na vanguarda, no devido tempo a libertação vem na retaguarda. Thomas Watson. Versículo 4. Ele ouviu-me. Já ouvi pessoas dizerem em oração: Tu és o Deus que ouve as orações, o Deus que responde às orações. Mas a expressão contém certa superfluidade, visto que Deus ouvir é, de acordo com a Bíblia, a mesma coisa que responder. Charles H. Spurgeon. Versículo 5. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. O título do salmo nos informa quando Davi teve a sua agradável noite de descanso. Não foi quando ele estava em Jerusalém que ele deitou-se na cama em seu palácio imponente, mas foi quando, para salvar a vida, ele fugia do desnaturado filho Absalão, sendo forçado a deitar-se em campo aberto sob o pálio do céu. Claro que o travesseiro devia ser muito macio para fazê-lo esquecer do perigo de ter tal exército desleal às suas costas, caçando-o. É tão transcendente a influência dessa paz que faz a criatura deitar-se e dormir na mais macia cama tanto quanto na mais dura sepultura. Dir-se-ia que a criança obedece imediatamente quando chamada para ir dormir. Alguns santos desejaram que Deus os fizesse descansar em camas de pó, e não por enfado e descontentamento com as dificuldades da vida, como fez Jó, mas pela doce sensação de paz que tinham no peito. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, o canto do cisne do velho Simeão. Lucas 2, 29-30. Ele fala como comerciante que está com todos os bens a bordo do navio, e agora deseja que o capitão do navio levante as velas e rume para casa. De fato, por que o cristão, que não passa de estrangeiro aqui, desejaria ficar mais tempo no mundo, se não fosse para chegar ao céu com a carga máxima? E não terá ele essa carga completa quando estiver seguro de ter feito a paz com Deus? Essa paz do Evangelho e o sentimento do amor de Deus na alma conduzem tão admiravelmente à capacitação da pessoa em meio a todas as dificuldades, provações e problemas, que ordinariamente, antes de chamar os santos a qualquer serviço difícil ou trabalho árduo, ele lhes dá logo um trago desse vinho revigorante ao coração para animá-los e incentivá-los na luta. William Gurnall. Versículo 5. Gurnall, que escreveu quando havia casas na antiga ponte de Londres, disse curiosamente:
Não acha que os que moram na Ponte de Londres dormem tão profundamente como os que moram em ruas como Whitehall ou Shepside? É que eles sabem que as ondas que passam volumosas por baixo da ponte não podem fazer-lhes mal. Da mesma forma que os santos descansem calmamente acima das inundações ou problemas ou morte, e não temam nenhum mal. Versículo 5. Xerxes, rei da Pérsia, quando destruiu todos os templos na Grécia, fez com que o templo de Diana fosse preservado por causa da bela estrutura construtiva. A alma que tem a beleza ou santidade brilhando em si será preservada pela glória da sua estrutura. Deus não permitirá que o seu templo seja destruído. Gostaria de estar seguro nos tempos maus? Receba graça e fortaleça essa guarnição. A boa consciência é a fortaleza do cristão. Os inimigos de Davi se achavam ao seu redor. Contudo, ele diz: eu me deitei e dormi. A boa consciência pode dormir na boca do canhão. A graça é a cota de malha do cristão que não teme as flechas ou as balas. Podem atirar na verdadeira graça, mas nunca conseguirão atingi-la. A graça põe a alma em Cristo, onde está segura, como a abelha na colmeia, como a pomba no pombal. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1, Thomas Watson. Versículo 5. Porque o Senhor me sustentou. Não seria improdutivo fazermos algumas considerações sobre o poder sustentador manifestado em nós enquanto estamos dormindo. O fluxo sanguíneo, o sobe e desce dos pulmões, etc., o corpo e a continuação das faculdades mentais enquanto a imagem da morte paira sobre nós. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 6. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. O salmista confiará, apesar das aparências. Não terá medo, mesmo que 10 milhares de pessoas se coloquem contra ele ao redor. Limitemos o pensamento a esta ideia, apesar das aparências. O que seria pior para a visão humana do que essa formação militar de 10 milhares de pessoas? A ruína parecia fitá-la na cara. Para onde quer que olhasse, via um inimigo. O que eram contra 10 mil? É frequente o povo de Deus entrar em circunstâncias como essas. Dizem: todas estas coisas vieram sobre mim, Gênesis 42:36. As dificuldades são inumeráveis. Não veem uma saída. As coisas parecem extremamente desesperadoras e sombrias. Dadas essas circunstâncias, grandes são a fé e a confiança que dizem: não terei medo. Eram essas as circunstâncias sob as quais Lutero se encontrava quando viajava para Worms. Seu amigo Georges Palatin ouviu dizer, pelos inimigos da Reforma, que o salvo-conduto de um herege não devia ser respeitado, e ficou preocupado por causa do reformador. No momento em que Lutero estava se aproximando da cidade, um mensageiro o encontrou com este conselho de Chapin: não entre em Worms. E palavras do seu melhor amigo, o confidente do eleitor, de próprios Palatin. Mas Lutero, impávido, fixou os olhos no mensageiro e respondeu: vá e diga ao seu mestre que mesmo que em Worms haja tantos demônios quantas as telhas dos telhados, lá eu entrarei. O mensageiro voltou a Worms com essa resposta surpreendente: eu era destemido, disse Lutero, alguns dias antes de morrer, eu não tinha medo de nada. Em ocasiões como essas, os homens racionais do mundo, os que andam por vista e não por fé, pensarão com razão que o cristão tem medo. Eles mesmos sentiriam medo se estivessem em tal situação difícil. Os crentes fracos estão prontos para nos justificar, caso nós mesmos não o façamos primeiro. Em vez de subirmos acima da fraqueza da carne, nos refugiamos nela e a usamos como desculpa. Mas pensemos com oração um pouco e veremos que não deveríamos agir assim. Só confiar quando as aparências são favoráveis, é só velejar com vento e maré, é só crer quando podemos ver. Sigamos o exemplo do salmista e busquemos essa fé sem reservas que nos capacita a confiar em Deus, venha o que vier, e a dizer o que ele disse: não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Philip Bennett Power, Os Eu Vou dos Salmos, 1862.
Versículo 6. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Pouco importando quais sejam os nossos inimigos, ainda que numerosos como as legiões, poderosos como os principados, astutos como as serpentes, cruéis como os dragões, malignos como a maldade espiritual, tenham vantagem por conta do lugar que ocupam como o príncipe dos ares. Mais forte é aquele que está em nós do que aqueles que estão contra nós. Nada pode nos separar do amor de Deus. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, seremos mais do que vencedores. William Cowper, 1612. Versículo 7. Levanta-te, Senhor. Este é um modo bíblico comum de invocar a Deus para que manifeste a sua presença e o seu poder, seja em ira ou em favor. Por um antropomorfismo natural, descreve os intervalos de tais manifestações como períodos de inação ou de soneca dos quais pedem que ele desperte. Salva-me, até mesmo de mim, de quem dizem eles que não há ajuda em Deus. Salva-me, Deus meu, que é meu por aliança e compromisso mútuo, a quem tenho o direito de buscar libertação e proteção. Além disso, essa confiança está garantida por experiência. Pois feriste em outras situações de emergência a todos os meus inimigos, sem exceção nos queixos ou na mandíbula, um ato ao mesmo tempo violento e insultante. Joseph Addison Alexander, doutor em teologia. Versículo 7. Nos queixos. Pelo visto, a linguagem foi retirada da comparação dos inimigos com animais selvagens. O queixo denota o osso no qual os dentes estão fixados e quebrá-lo é desarmar o animal. Albert Barnes, em Locke. Versículo 7. Quando Deus se vinga dos ímpios, ele os fere de modo a fazer com que sintam a sua onipotência em cada golpe. Todo o seu poder é exercido em castigar e nada em compadecer-se. Que todo pecador obstinado reflita sobre isso e leve em conta a tremenda ousadia que é pensar ser capaz de lutar com o Onipotente. Albert Barnes, em Locke. Versículo 8. Do Senhor é a salvação é uma passagem paralela a Jonas 2:9. Do Senhor vem a salvação. Em vez de Castor e Pólux, os marinheiros poderiam ter escrito no navio o emblema: do Senhor é a salvação. Os ninivitas poderiam ter escrito nas portas da cidade: do Senhor é a salvação. Toda a humanidade, cuja causa fora levantada e defendida por Deus contra a dureza do coração de Jonas, poderia, no final das contas, ter escrito nas palmas das mãos: do Senhor é a salvação. É o argumento de ambos os testamentos, o apoio e o sustento do céu e da terra. Ambos afundariam e todas as suas juntas seriam desconjuntadas, caso a salvação não viesse do Senhor. Os pássaros não cantam outra melodia, os animais do campo não soam outra voz que não seja Salus Jehovai, que significa a salvação é do Senhor. Os muros e fortalezas das portas do nosso país, de nossas vilas e cidades, as trancas de nossas casas, a melhor proteção para a cabeça que um capacete de aço, a melhor receita para o corpo do que a manipulação de remédios, a melhor quitação para a alma do que as absolvições de Roma é Salus Jehovai, a salvação é do Senhor. A salvação do Senhor abençoa, preserva, sustenta tudo o que temos, a cesta, a despensa, o azeite dos jarros, as prensas, as ovelhas dos apriscos, os estábulos, as crianças no útero, as mesas, os cereais no campo, os depósitos, os armazéns. Não é a virtude das estrelas, nem a natureza de todas as coisas em si que dão a existência e continuação dessas bênçãos. E o que mais direi? Como perguntou o apóstolo em Hebreus 11:32, quando ele falará muito e havia muito mais a dizer, mas lhe faltava tempo. Mais exatamente, e o que mais não direi? Porque o mundo é o meu teatro neste momento, e não penso nem posso fingir para mim mesmo qualquer coisa que dependa desta aclamação: do Senhor é a salvação. Plutarco escreveu que os anfictiões da Grécia, que são um famoso conselho formado por 12 pessoas diversas, escreveram sobre o templo de Apoio Pítio, e não sobre a Ilíada de Homero ou as canções de Píndaro, discursos longos e enfadonhos. Discursos curtos e comemorativos como conhece-te a ti mesmo, usa de moderação, cuidado com a fiança e outros semelhantes. Indubitavelmente,
Embora cada criatura no mundo, aquela da qual nos servimos, nos seja um tratado e narração sobre a bondade de Deus, e possamos cansar a carne e passar dias escrevendo livros sobre esse assunto inexplicável, essa curta máxima de Jonas engloba tudo e fica ao término do cântico, como os altares e pedras que o patriarca estabeleceu ao partir de viagem para dar ciência ao além-mundo por quais meios ele foi liberto. Versículo 8. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Salmos 3:8. Os santos não só são abençoados quando são compreensivos, mas também quando são viajantes. São abençoados antes de serem coroados. Este parece um paradoxo para a carne e o sangue. Aquele que é repreendido e difamado, é contudo abençoado. O homem que olha os filhos de Deus com olhos carnais e vê como são afligidos, vê como o barco no Evangelho de Mateus que estava coberto pelas ondas, Mateus 8:24, pensaria que eles estavam longe de serem abençoados. Paulo faz uma lista detalhada dos seus sofrimentos, dizendo, por exemplo, 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. 2 Coríntios 11:24-26. Esses cristãos de primeira magnitude, dos quais o mundo não era digno, experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada. Hebreus 11:36-37. O que? E todos estes eram abençoados durante o tempo em que sofriam? O homem carnal pensaria que se isso é ser abençoado, então que Deus o livre disso. Entretanto, por mais sentido que a decisão desse, o nosso Salvador Cristo declarou abençoado o homem espiritual. Embora enlutado, embora mártir, contudo abençoado. Jó no monte de estrume era o abençoado Jó. Os santos são abençoados quando são amaldiçoados. Simei amaldiçoou Davi, e, saindo, ia amaldiçoando. 2 Samuel 16:5. Mesmo quando estava amaldiçoando Davi, Davi era o abençoado Davi. Os santos, mesmo sendo feridos, são abençoados. Não só serão abençoados, mas são abençoados. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos. Salmo 119:1. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Salmo 3:8. Thomas Watson. Como exemplo curioso das interpretações dogmáticas de Martinho Lutero, apresento trechos bastante consideráveis da sua interpretação deste salmo sem o menor grau de endosso. Charles H. Spurgeon. O Salmo. O significado desse salmo não é histórico, como vemos claramente por muitos pormenores que militam contra ele ser compreendido assim. Em primeiro lugar, há o que Agostinho observou, que as palavras eu me deitei e dormi parecem ser as palavras de Cristo que ressurgiu dos mortos. Depois, há no fim a bênção de Deus pronunciada sobre o povo, a qual evidentemente pertence à igreja inteira. Por conseguinte, Agostinho interpreta o salmo de modo triplo. Em primeiro lugar, relativo a Cristo, a cabeça; em segundo lugar, pertinente à totalidade de Cristo, quer dizer, Cristo e a Igreja, a cabeça e o corpo; e em terceiro lugar, figurativamente, concernente a cada crente em particular. Que cada um tem a sua própria interpretação. Entre mentes, interpretarei o salmo relativo a Cristo, sendo movido pelo mesmo argumento que moveu Agostinho, a saber, que o versículo 5 não se aplica adequadamente a mais ninguém que a Cristo. Em primeiro lugar, porque aqui deitar e dormir juntos significam a morte natural e não o sono natural. É o que deduzimos, porque depois do sono da morte se segue, e me levantei. Ao passo que se Davi tivesse falado em relação ao sono do corpo, ele teria dito, acordei, embora não seja fortemente convincente para a interpretação da qual estamos falando, caso examinemos de perto a palavra hebraica. Mas qual coisa nova ele apresentaria declarando que se deitou e dormiu? Por que não disse também que andou, comeu, bebeu, trabalhou ou estava necessitado, ou menciona outra atividade física em particular? Parece um absurdo vangloriar-se sob tão grande tribulação de nada mais que o sono físico. Uma tribulação como essa forçaria a privação de sono por estar em perigo e angústia, sobretudo,
Quando levamos em conta que essas duas expressões, eu me deitei e dormi, significam o repouso silencioso de quem está deitado na cama, não sendo o estado de alguém que dormiu por exaustão ou por tristeza. Mas essa interpretação nos é mais convincente, ou seja, que ele se gloria em levantar-se porque foi o Senhor que o sustentou, que o levantou enquanto dormia, não o deixando no sono. Como Charles H. Spurgeon. Tal glorificação concorda? E que novo tipo de religião concorda com o sono particular do corpo? Pois neste caso, não se aplicaria também ao sono diário? E quando este sustento de Deus indica, ao mesmo tempo, um estado totalmente entregue para a pessoa dormindo, que não diz respeito ao sono físico? Pois a pessoa dormindo pode ser protegida até mesmo por homens que sejam os seus guardas. Mas este sustento ser totalmente de Deus insinua não o sono, mas um conflito intenso. Por fim, a própria palavra tefazot favorece tal interpretação, pois aqui significa absoluta e transitivamente, eu causei levantar ou eu causei acordar. Como se ele tivesse dito, eu causei me acordar, eu me levantei. Claro que isso concorda mais adequadamente com a ressurreição de Cristo do que com o sono do corpo. Por dois motivos: os que dormem estão acostumados a serem despertados e acordarem, e não é uma coisa maravilhosa, nem assunto digno de tão importante declaração alguém acordá-los, visto que é algo que ocorre diariamente. Mas sendo este assunto apresentado pelo Espírito como algo novo e singular, é certamente diferente de tudo que diz respeito a dormir e acordar comum. Versículo 2. Não há salvação para ele em Deus. No hebraico, a frase é simplesmente em Deus, sem o pronome seu, que na minha opinião dá clareza e força à expressão. É como se ele tivesse dito, dizem sobre mim que fui não só abandonado e tiranizado por todas as criaturas, mas que até Deus, que está presente com todas as coisas, sustenta todas as coisas e protege todas as coisas, me abandonou como a única coisa em todo o universo que ele não protege. Pelo visto, esse foi o tipo de provação por que Jó passou, quando disse, por que fizeste de mim um alvo para ti? Jó 7:20. Não há provação, nem no mundo inteiro, nem com todo o inferno reunido, que seja igual àquela em que Deus está contra o homem. É contra tal provação que Jeremias ora, não me sejas por espanto, meu refúgio és tu no dia do mal, Jeremias 17:17. E acerca da qual também diz o Salmo 6 o seguinte, Senhor, não me repreendas na tua ira, Salmo 6:1. Encontramos os mesmos pedidos ao longo do Saltério. Essa provação é totalmente insuportável e verdadeiramente o próprio inferno. Como diz o mesmo Salmo 6, porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Salmo 6:5. Em outras palavras, se você nunca foi provado dessa maneira, você não faz ideia do que seja. Versículo 3. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Davi contrasta três coisas com outras três, escudo com muitos problemas, glória com muitos levantamentos e o que exalta a cabeça com o blasfemo e insultante. A pessoa aqui representada está sozinha segundo a avaliação dos homens, e até mesmo de acordo com o que ela sente. Mas aos olhos de Deus e conforme a visão espiritual, ela não está de modo nenhum sozinha. Está protegida com a maior abundância de ajuda, como disse Jesus, eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. João 16:32. As palavras contidas nesse versículo não são palavras da natureza, mas da graça. Não partem do livre-arbítrio, mas do espírito da fé forte. Essa fé, embora vendo Deus como na escuridão da tempestade da morte e do inferno, um Deus que abandona, reconhece-o como um Deus que sustenta. Quando vê como um Deus que persegue, reconhece-o como um Deus que ajuda. Quando vê como um Deus que condena, reconhece-o como um Deus que salva. Assim, essa fé não julga as coisas de acordo com o que parecem, ou sente que são, como o cavalo ou mula que não tem compreensão. Mas entende as coisas que não são vistas,
Pois a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Romanos 8, 24. Versículo 4. Com a minha voz clamei ao Senhor, Ele ouviu-me desde o seu santo monte. No hebraico, o verbo está no futuro, e, como traduz Jerônimo, significa, eu clamarei e Ele ouvirá. Isso me agrada mais do que o tempo perfeito, porque são as palavras de alguém que triunfa em Deus, louvando-o e glorificando, e dando graças àquele que o sustentou, o preservou e o exaltou, segundo ele esperava no versículo precedente. É habitual que aqueles que triunfam e se alegram falem das coisas que fizeram e experimentaram, entoando uma canção de louvor àquele que os ajudou e libertou. Como diz o Salmo 66, 16 a 17, vinde e ouvi, todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito à minha alma. A Ele clamei com a minha boca, e Ele foi exaltado pela minha língua. Também em Salmos 81:1, cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza. E também em Êxodo 15:1, cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou. Estando com um sentimento transbordante de gratidão e alegria, ele canta sobre o fato de ter estado morto, dormido e se levantado, dos inimigos terem sido atingidos duramente, dos dentes dos ímpios terem sido quebrados. Isso causa mudanças, pois até aqui ele tratava Deus na segunda pessoa, de repente muda para a terceira pessoa, dizendo, Ele ouviu-me e não tu me ouviste, e, clamei ao Senhor e não clamei a ti, pois Ele quer que todos saibam dos benefícios que Deus lhe concedeu, comportamento que é peculiar a uma mente grata. Versículo 5. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Cristo, pelas palavras desse versículo, fala de sua morte e sepultamento. Pois não devemos supor que ele estaria falando com tanta importância sobre o mero descanso físico e o sono natural. Levando em consideração especialmente o que precede e o que sucede, somos levados a entender que ele está falando sobre um conflito profundo e uma vitória gloriosa sobre os inimigos. Por meio de todas essas coisas, ele nos exorta e nos motiva a ter fé em Deus, recomendando-nos o poder e a graça de Deus que pode nos levantar dos mortos. Para isso, ele nos dá como exemplo a si mesmo e o proclama como tendo sido feito nele. Isso também fica mais claro no uso de palavras gentis, no admirável esforço de reduzir o terror da morte. Eu me deitei, diz ele, e dormi. Ele não diz, eu morri e fui enterrado, pois a morte e o sepultamento perderam sua autoridade e poder. Agora, a morte não é mais morte, mas um sono, e o sepulcro não é mais um sepulcro, mas uma cama e um lugar de descanso. Essa é a razão pela qual as palavras dessa profecia foram colocadas de forma um tanto ambígua e questionável, para que a morte não fosse tão afrontosa, ou, antes, tão desprezível, aos nossos olhos, tendo a promessa certa de sermos acordados e levantados desse estado, assim como ocorre no doce repouso do sono. Pois quem tem a segurança de acordar e se levantar, senão aquele que se deita para descansar em um sono tranquilo, onde a morte não frustra? Mas essa pessoa não diz que morreu, e sim que se deitou para dormir e depois acordou. Além disso, assim como o sono é útil e necessário para a renovação do corpo e para que os membros descansem, assim também a morte é igualmente útil e ordenada para alcançarmos uma vida melhor. Davi diz no salmo seguinte, em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmo 4:8. Portanto, ao considerarmos a morte, não devemos tanto focar na morte em si, mas sim na vida e ressurreição mais certas que são garantidas àqueles que estão em Cristo. Podemos cumprir as palavras de João, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte, João 8:51. Mas como ele nunca verá? Não a sentirá? Não morrerá? Não, ele apenas verá o sono, pois, tendo os olhos da fé fixos na ressurreição, ele atravessa a morte sem sequer vê-la. A morte, como eu disse, não é morte para ele. Por isso, também temos João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Versículo 7.
pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. Hieronymo usa essa metáfora de queixos e dentes para representar palavras cortantes, difamações, calúnias e outros danos semelhantes pelos quais os inocentes são atacados. Conforme Provérbios 30:14, há uma geração cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. Foi por esses meios que Cristo foi devorado quando, diante de Pilatos, foi condenado à cruz pelas vozes e acusações dos inimigos. Portanto, é o que o apóstolo diz: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não vos consumais também uns aos outros. Gálatas 5:15. Versículo 8. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Esta é uma conclusão muito adequada e, por assim dizer, é a síntese de todos os sentimentos expressos. O sentido é que somente Deus salva e abençoa. Mesmo que uma grande multidão de males se reúna contra o homem, é o Senhor quem salva, a salvação e as bênçãos estão em suas mãos. Então, o que temerei? O que não prometerei? Quando sei que ninguém pode ser aniquilado ou insultado sem a permissão de Deus, mesmo que todos se levantem para amaldiçoar e matar. Ninguém pode ser abençoado e salvo sem a permissão de Deus, por mais que se esforcem para se abençoar e salvar. Como Gregório Nazianzeno declarou, quando Deus dá, a inveja não pode fazer nada, e quando Deus não dá, o esforço humano não pode fazer nada. Da mesma forma, Paulo também disse: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. E o inverso é verdadeiro: se Deus está contra eles, quem estará a favor deles? Por quê? Porque a salvação vem do Senhor e não deles, nem de nós, pois vã é a ajuda do homem. Salmos 60:11. Martinho Lutero.